Bom dia, pessoal. Para que possamos entender o pensamento de Marx, é necessário que entendamos o contexto histórico na qual Marx viveu. Pois bem, o contexto histórico na qual Marx viveu foi o contexto da pós-revolução, período pós-revolução industrial. Pois bem, na época da Revolução Industrial, a mão de obra era manufatureira, ou seja, significava dizer com mão de obra manufatureira que tudo era produzido na mão, tudo era artesanal. Os produtos, mercadoria, demorava semanas, às vezes meses para ficar pronta, dependendo do tipo de mercadoria. Bom, com a Revolução Industrial, tudo mudou drasticamente. Por quê? Porque foi justamente com a Revolução Industrial que esse tipo de mão de obra, ou seja, a mão de obra manufatureira, foi substituída pela máquina. Bom, com a substituição da mão de obra manufatureira pela máquina, as coisas passaram a se delinear, as coisas passaram por um processo de transformação muito grande. Isto quer dizer que a Revolução Industrial produziu efeitos colaterais profundos na civilização ocidental, naquele período, na Idade Moderna, no auge da Idade Moderna. Pois bem, com a Revolução Industrial, os trabalhadores passaram a sofrer por parte do empregador uma exploração muito grande. Bom, no que diz respeito à Revolução Industrial e no que diz respeito à relação do trabalhador com o patrão, às vezes o patrão ele obrigava, uma vez que a procura era muito e a oferta era pouca, ele obrigava, na grande maioria das vezes, o trabalhador a trabalhar horas exaustivas, ou seja, ele impetrava sobre o trabalhador uma carga horária além daquela que ele poderia suportar. E isso acabou levando a fome, a miséria, isso levou o trabalhador a ficar doente, ou seja, nesse período a Europa passou por uma crise muito grande no que diz respeito à saúde. Muita gente ficou acometida por graves problemas de saúde, além do desemprego que atingiu uma taxa muito elevada. Pois bem, é justamente dentro desse contexto que surge Karl Marx, para criticar justamente a exploração do homem pelo homem. Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883. Marx foi autor de inúmeras obras. Bom, dentre essas inúmeras obras, algumas ele escreveu em parceria com Engels, outras ele escreveu sozinho. No que diz respeito a essas obras, Marx escreve, primeiro, em 1844, os manuscritos econômicos e filosóficos. Bom, no que diz respeito aos manuscritos econômicos e filosóficos de 1844, Marx disse que o trabalho alienado surge a partir do quê? A partir da propriedade privada, da industrialização, do processo de produção, da divisão do trabalho e do assalariado, que separava o trabalhador dos meios de produção e do fruto de seu trabalho, que eram propriedade do capitalista. Segundo Marx, nos manuscritos econômicos e filosóficos de 1844, no capitalismo sempre haverá injustiça social. A alienação, segundo Marx, está ligada ao trabalho de forma negativa. Por quê? Porque o trabalho escraviza o homem. O que importa é o que ele tem e não o que ele é. Em 1845, Marx, em parceria com Engels, escreveu A Ideologia Alemã. Nessa obra, Marx e Engels põem em questão as ideias de reforma da humanidade dos neo-hegelianos. Para eles, ao contrário de Hegel, as bases das ideias é o mundo real, o mundo sensorial, e não o mundo da subjetividade.
Pois bem, ainda ao contrário de Hegel, eles acreditam que o movimento dialético, também chamado de materialismo dialético, deve partir do concreto e não do conceito. Segundo esses filósofos, segundo esses pensadores, eles defendem um projeto de emancipação real da humanidade, o desenvolvimento da sociedade através do conhecimento. Marx e Engels acreditavam, pessoal, que as formas de representação coletiva deveria ser estudada com base no cotidiano, ou seja, nas relações sociais, ou seja, nas relações que envolvem a sociedade. Prosseguindo no que diz respeito às obras de Marx e Engels, em 1848, finalmente eles escrevem o Manifesto do Partido Comunista. No que diz respeito a esta obra, historicamente é um dos tratados políticos mais influentes da humanidade. O Manifesto do Partido Comunista, pessoal, foi comissionado pela Liga dos Comunistas. Ele expressa o programa e o propósito da Liga. Bom, Marx e Engels partem da análise histórica, distinguindo as várias formas de opressão social durante os séculos e situa a burguesia moderna como a nova classe opressora. Bom, no que diz respeito a essa obra, a primeira coisa que eles vão dizer, logo no prefácio, a primeira frase, a história da humanidade é a história da luta de classes sociais. Para eles, historicamente falando, as sociedades, desde a antiguidade, foram marcadas fundamentalmente por divisões de classes sociais. No que diz respeito à Roma Antiga, e nós tivemos, a humanidade teve a dicotomia entre os patrícios, plebeus e escravos. Saindo da Idade Antiga, ou seja, da Roma Antiga e entrando na Idade Média, essa dicotomia passou a ser entre nobres, que eram os senhores feudais, e servos, que eram os camponeses e artesãos. Termina a Idade Média e inicia-se a Idade Moderna, essa briga passa a ser agora entre nobres, apoiados pelo poder absolutista, e os servos, representados pela burguesia. Em 1867, Marx escreve O Capital. O Capital nada mais é do que um conjunto de livros a qual Marx critica o capitalismo. O Capital é um marco do pensamento socialista marxista. E o capital, pessoal, muitos conceitos complexos, tais como mais-valia, capital constante, capital variável, análise sobre o salário, sobre a acumulação primitiva, sobre todos os modos de produção capitalista. É no Capital também que está incluso também a crítica às teorias econômicas do economista Adam Smith e David Ricardo. Bom, terminamos agora, pessoal, as obras de Marx. Agora vamos entrar propriamente dito no pensamento dele. No que diz respeito ao pensamento de Marx, Marx inicia o seu pensamento a partir do quê? A partir do conceito de materialismo histórico dialético. Bom, quanto ao materialismo histórico dialético, o materialismo histórico dialético constitui parte inalienável da filosofia marxista. Mas por que é chamado de materialismo? Segundo Marx, materialismo porque somos o que as condições materiais, ou seja, as relações de produção, nos determinam a ser e a pensar. Por que histórico? Porque tem a ver com o nosso contexto. É histórico por quê? Porque é pensar o homem enquanto personagem, enquanto ser histórico, é fundamentalmente percebê-lo enquanto ser presente numa determinada sociedade, num determinado contexto social. Não nos encontramos soltos no mundo, segundo Marx e Engels. Não nos encontramos soltos no mundo. Estamos sempre contidos numa determinada sociedade, numa determinada realidade que nos determina e é determinada por nós. Isto é, estamos sempre num dado contexto, interagindo com o meio social, com a natureza e com os outros. Por que dialético? Já pararam para fazer essa pergunta?
porque Marx fala do choque de contradições, do choque entre os opostos. E é justamente este choque que, segundo Marx, gerará as transformações na humanidade. Como assim contradições? Marx disse que a oposição, o choque entre as ideias, é quem transformou a história da humanidade. Mas que choque de ideias é este? Segundo Marx, é a luta de classes sociais. O choque de classes sociais é o que vai fazer com que a sociedade moderna progrida. O choque entre patrão e empregado, burguês e proletariado, é que irá fazer com que a nação progrida. No que diz respeito ao pensamento propriamente dito de Marx, nós vemos que Marx vai falar de vários conceitos, como eu acabei de falar, pessoal. Dentre esses conceitos, a princípio, nós temos a mais-valia. O que é a mais-valia? O que é a mais-valia? Mais-valia nada mais é que a diferença entre o valor final da mercadoria produzida e a soma do valor dos meios de produção e do valor do trabalho, que seria a base do sistema capitalista. No que diz respeito à mais-valia, nós temos dois principais tipos de mais-valia. No que diz respeito a estes dois tipos, nós temos a mais-valia relativa. A mais-valia relativa, pessoal, estaria ligada ao processo de avanço científico e do progresso tecnológico. Uma vez que não consegue mais aumentar a produção por meio da maior exigência de seus empregados, o capitalista lança a mão de melhorias tecnológicas para acelerar o processo de produção e aumentar a quantidade de mercadoria produzida. Esse processo acontece sem que, no entanto, seja oferecida qualquer bonificação ao trabalhador. Bom, essa foi a mais-valia relativa. Agora nós temos a mais-valia absoluta. Mais-valia absoluta ocorreria em função do aumento do ritmo de trabalho, da vigilância sobre o processo de produção ou mesmo da ameaça da perda do trabalho, caso determinada meta não fosse alcançada, ainda que em detrimento da saúde e do bem-estar do trabalhador. O empregador exige maior empenho, neste caso, na produção, sem oferecer ao empregado nenhum tipo de compensação em troca e recolhe dele o aumento da produção de excedentes em forma de lucro. Bom, falei aqui sobre a mais-valia relativa e a mais-valia absoluta. Agora vou falar sobre a alienação. O que é a alienação para o Marx? Marx usou o termo para descrever a falta de contato e o estranhamento que o trabalhador tinha com o produto que produzia. A alienação, no pensamento sociológico de Marx, é descrita também como um momento onde os homens perdem-se a si mesmos e a seu trabalho no capitalismo. Para Marx, as relações de classe eram alienantes, pois o trabalhador assalariado se encontrava em uma posição de barganha desigual perante o capitalista. Dessa forma, o capitalista conseguiria dominar a produção e o trabalhador. E a reificação, como é que fica? O que seria isso? No marxismo, o conceito de reificação designa uma forma particular de alienação, característica do modo de produção capitalista. O que seria a reificação em outras palavras? A reificação implica a coisificação das relações sociais, a coisificação do modo que a sua natureza expressa através de relações entre objetos de troca. Em tese, configura-se como o processo pela qual, nas sociedades industriais, o valor, ou seja, do que quer que seja, pessoas, relações interpessoais, objetos ou instituições, vem apresentar-se a consciência dos homens como valor, sobretudo, econômico, valor de troca. Tudo passa a contar primariamente como mercadoria, inclusive o próprio trabalhador. E por último, nós temos o quê? Nós temos o conceito de fetichismo da mercadoria. O fetichismo da mercadoria é o modo pelo qual Marx denominou o fenômeno social e psicológico, onde as mercadorias aparentam ter uma vontade independente de seus produtores. Marx
queria denunciar com isto é que a mercadoria parecia perder sua relação com o trabalho e ganhava vida própria. Nessa dinâmica, Marx vai criticar também a propriedade privada. Bom, segundo Marx, a propriedade privada é o resultado do trabalho alienado e não o contrário. A propriedade privada é, portanto, o produto, o resultado, a consequência necessária do trabalho exteriorizado, da relação externa do trabalhador com a natureza e consigo mesmo. A propriedade privada nada mais é do que a base do capitalismo, é a fonte de acumulação de capital e exploração de mão de obra. Então, para Marx, acabando com a propriedade privada, conseguiremos, pessoal, pôr fim no capitalismo. Por isso, a propriedade é tão importante para ele no estudo do capitalismo. Com isso, pessoal, eu concluo a aula desta manhã e muito obrigado pela atenção de vocês e que Deus os abençoe. Até a próxima aula. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.